Para você assim, que o que Deus, e eu sempre creio isso no meu coração, o que Deus tem para fazer na sua vida, você que está aqui nessa manhã, não há limites o que Deus pode fazer na sua vida e através de você. Esse é o grande chamado de Deus para mim e para você, é desfrutarmos dEle, é glorificarmos a Ele, é vivermos nele, para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, como Paulo afirma no final do capítulo 11 de Romanos. E quando nós entendemos isso, irmãos, a nossa vida ganha sentido, propósito, realização, a nossa vida é maior, a nossa vida é mais ampla, a nossa vida é mais poderosa, a nossa vida se torna relevante, a nossa vida se torna abençoadora, e isso vai ter um impacto na vida das pessoas. Irmãos, nós estamos orando e sempre vamos orar, não é só por nós sempre vamos orar pela conversão daqueles que não conhecem a Jesus. Esse final de semana, nosso Brasil, celebra a festa do carnaval como uma festa cultural, mas não é só cultural, é uma festa de uma entidade espiritual, é uma festa que promove as pessoas para longe de Deus, que empurra as pessoas para caminhos errados, é uma festa que há uma batalha espiritual no nosso país, no contexto que estamos vivendo, sempre houve, mas isso tem se acirrado com as divisões políticas, ideológicas do nosso país, e nós como igreja precisamos orar por aqueles que não conhecem a Jesus, porque a vida longe de Cristo é uma vida perdida, é uma vida de morte espiritual. É por isso que quando você lê o Evangelho de Lucas 15, diz, o pai que ora, que busca, que anseia, que deseja que o filho volte para casa, diz, esse meu filho estava perdido e foi achado, esse meu filho estava morto e reviveu, porque a condição de cada ser humano longe da presença de Deus é uma condição de perdição, é uma condição de morte, e é por isso que eu e você não podemos de nenhuma forma nos acostumar com isso na nossa própria vida. Não, você tem que estar vivo, você tem que estar encontrado, você tem que estar encontrado pelo amor de Deus, e você tem que orar, para que mais e mais pessoas sejam salvas, sejam encontradas pelo amor de Deus, possam desfrutar desse amor, e possam viver, porque não existe vida longe da fonte da vida, não existe vida longe daquele que é o caminho, a verdade e a vida, não existe. Por isso nosso coração chega a doer, nosso coração se angustia, o nosso coração clama, por isso nosso coração pede a Deus pela conversão das pessoas. Eu espero que isso esteja firmemente no teu coração, firmemente no seu coração. E se você está aqui nessa manhã, e você ainda não se rendeu o seu coração a Jesus, isso provavelmente era algo que eu falaria no final da mensagem, mas eu quero dizer para você agora, abra o seu coração a Jesus, deixe Ele inundar você com o seu amor, deixe Ele transformar você de dentro para fora. Não é uma religião que você está sendo convidado, não é frequentar uma igreja que você está sendo convidado, você está sendo convidado a um relacionamento pessoal com Deus em amor, através de Jesus, de ser realmente transformado por esse amor, curado por esse amor, perdoado por esse amor, liberto por esse amor. É o amor de Jesus que transborda hoje aqui para todos nós. Ele está disponível a você está ouvindo isso? Você está ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Ele está disponível a você, não importa o momento da sua vida, não importa o que você já viveu, o que importa é o que Deus está te oferecendo hoje, e o que Ele tem para você no seu futuro. E é por isso que eu quero começar aqui uma série de mensagens com você nesse mês de março, que fala sobre escolhas, o poder das decisões sábias, o poder das decisões sábias. Eu creio que todos nós aqui concordamos do alto valor, da importância das escolhas na nossa vida. Todos nós aqui já sofremos consequências difíceis, já passamos por lutas por conta de escolhas erradas. E quanto mais você já viveu, mais escolhas você já fez. Então você tem mais experiências. Isso faz parte da maturidade, deveríamos aprender com os nossos erros, com os nossos fracassos. Adolescentes e jovens têm muitas decisões que eles ainda vão tomar, que eu já tomei. Eu me lembro quando eu era jovem, eu tinha algumas decisões para tomar, eu não sabia exatamente qual seria a minha profissão, qual seria a minha vocação, eu não sabia com quem eu ia me casar, eu não sabia quantos filhos eu iria ter. Foram escolhas que eu fui fazendo, então elas não me preocupam mais, eu já sei, essas escolhas já foram feitas. O que eu vivo hoje é produto das escolhas que eu fiz no passado. Hoje eu tenho novas escolhas. Agora, as escolhas que você vai fazendo ao longo da sua vida determinam realmente o presente e o futuro, ou seja, vivemos no presente como produto das escolhas do passado, e quanto mais você já viveu, mais isso é realidade, e vamos desfrutar do futuro como produto das escolhas que fazemos hoje.
Eu fico imaginando agora no carnaval. Eu já pulei carnaval. De adolescente até 18 anos, até eu conhecer Jesus, eu não saía dos bailes de carnaval, ia 5 noites, 2 matinês, as matinês, e o que acontecia é que a gente vivia em função, né, esperava isso no ano, era uma grande festa para a gente curtir, para a gente se alegrar, para a gente fazer coisa errada, e eu ficava pensando, agora esses dias, né, como a gente era incentivado como crianças aí nas matinês, e aí você ia não só para brincar, você ia para passar a mão nas meninas, você ia para fazer coisa errada, como a gente era incentivado como se fosse uma coisa cultural, os pais levando as meninas com shortinhos curtos, com mini saia, e os adolescentes, é todo um ambiente que favorece algo, que só aflora os desejos, os hormônios, os desejos da nossa carne. Eu fico pensando nesse carnaval, você já parou para pensar quantas pessoas estão fazendo escolhas erradas? Quantas meninas vão ser abusadas, quantas mulheres estupradas, quantas pessoas usando drogas, quantas gravidezes vão surgir, quanta doença, quantas marcas emocionais vão surgir como produtos das escolhas erradas nesse período do ano. A gente que vai ter coisas, há pessoas que vão sofrer consequências por muitos e muitos anos de escolhas que elas estão fazendo, como produto do uso do álcool, como produto do uso da droga, de uma transa que eles vão ter. Quantas pessoas vão ser assassinadas nesses dias? Quantas pessoas, irmãos? Por escolhas erradas, por estarem escolhendo ambientes errados, amizades erradas, práticas erradas, decisões que vão marcar a vida dessas pessoas para o resto das suas vidas. As escolhas são extremamente importantes. Há um poder nas decisões sábias, há um poder nas decisões sábias. Eu e você literalmente já quebramos a cara algumas vezes por conta de decisões erradas. Eu vou falar de uma experiência que eu tive, que eu quebrei a cara, literalmente. Eu era um adolescentezinho de 12 anos, e fui passar um mês na cidade de Florianópolis, na verdade Biguaçu, na grande Florianópolis, onde meu avô havia mudado. E era um conjunto habitacional novo, muito grande, um lugar muito legal, com morros, com rios em volta. A gente ia pescar todos os dias, outros dias a gente ia para a praia. Foi um mês inesquecível na minha vida. Mas eu me lembro que tinha um grande loteamento, e eles estavam construindo ainda as ruas, e tinham aqueles tubos de esgoto, e havia valas abertas, e tinha um amigo do meu tio, que já era um jovem, e ele tinha uma monareta, né, que os adolescentes jovens aqui nunca ouviram falar, mas monareta era uma bicicleta da marca Monarch, que também muitos aqui nunca ouviram falar, e ela não tinha freio. E aí, eu olhando ele lá com a bicicleta, ele já estava acostumado com a bicicleta dele que não tinha freio, mas eu era um cara aventureiro, e eu gostava de desafios. Eu falei, cara, eu quero andar na tua bicicleta. Não, mas não tem freio. Falei, não, para mim não tem problema. Aí eu peguei aquela monareta e fui rumo ao loteamento que estava aberto, e eu falei, eu vou pegar essa rua aqui, e eu vou até o fim dela, não tem o que vai me parar, não tem o que vai me parar. Eu fui, mas tinha algo que ia me parar. Tinha uma valeta daqueles tubos enormes, aberta, e eu não consegui pular. Eu entrei com a roda da frente naquela valeta, eu fui parar lá do outro lado. Lá era uma areia, né? Do jeito que eu caí com o rosto, meu nariz sempre foi pequeno, e isso ajudou mais a eu quebrar algumas vezes, né? Já quebrei o nariz várias vezes, e eu fui de rosto naquela areião, e aí eu ralei inteirinho o rosto, o braço, eu fui de cara no chão. Isso não foi o mais triste. O mais triste é que quando eu voltei para casa, com a bicicleta nas costas, chorando de dor, meu avô estava em casa, um cearense, homem macho, né? E aí ele olhou para mim e falou assim, não chora, eu vou pegar algo para você. Aí ele entrou dentro de casa e voltou com um metiolate vermelho. Tinha 2 menininhas novas ali, adolescentes, amigos, né? Tinha um grupo já de jovens ali, umas menininhas até que eu estava de olho, umas loirinhas muito bonitinhas, e meu avô veio com aquele metiolate, passou no meu rosto, na frente de todo mundo assim. Aquilo ardeu igual a alma, irmão, aquilo ardeu tudo. Você imagina, você que já usou, você sabe, era um álcool que queimava. Eu nunca esqueci dessa experiência. Sabe por quê? Porque eu fiz algumas escolhas erradas, e isso sempre me lembrava de outras escolhas que eu fiz na vida. Fiz a escolha errada de pegar uma bicicleta sem freio, eu fiz uma escolha errada de achar que eu não ia cair, eu fiz uma escolha errada no rumo que eu tomei, eu fiz várias escolhas para isso acontecer. Pensa na sua vida,
Pensa na minha vida, pensa na vida das pessoas que estão à sua volta. Alguns de nós aqui, algumas famílias estão sofrendo pelas escolhas erradas dos pais, escolhas erradas dos filhos. Por isso é tão importante a gente pensar nesse tema. Eu posso falar com você aqui sobre a questão teológica, por exemplo. Por que o ser humano tem capacidade de fazer escolhas? Porque Deus nos deu um livre-arbítrio. Existe uma teologia, uma linha teológica que fala, por exemplo, que a graça de Deus é irresistível. Não é bíblica. A graça de Deus é irresistível, e a gente vê isso ao longo da Bíblia. Há uma linha teológica que diz que o ser humano não pode ter livre-arbítrio, porque se ele faz escolha é como se fosse boas obras, é como se a salvação dependesse dele. Mas essa linha teológica esquece que Deus é soberano, e significa poder e autoridade supremos. E se Deus tem poder e autoridade supremos, Ele também pode escolher dar
relação à salvação. Jesus, ele diz claramente, ele dizia a todas as pessoas, a todos que o seguiam, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha, ele fala, se você quer, isso significa que você tem uma vontade, e isso significa que você tem uma capacidade de escolha. Olha o que ele diz aqui no verso 24, quem quiser salvar a sua vida, mais uma vez, se você quer, você tem uma capacidade de escolha, você quer salvar a sua vida, então perca a sua vida para você, abra mão de ser Deus da sua própria existência, entregue as rédeas da sua vida a Jesus, perca a sua vida para você ganhar a vida dele, perca a sua vida para você, porque só assim você vai ganhar. Esse é o paradoxo do reino de Deus, é só quando você se rende que você recebe vida, é só quando você perde que você de fato ganha, é só quando você se enfraquece que você se torna forte, é só quando você morre que você vive. Ele está dizendo, se você quer, venha, mas tem decisões acompanhadas dessa primeira decisão de querer me seguir. Você vai fazer outras escolhas, a escolha de negar a si mesmo, a escolha de tomar diariamente a sua cruz, de assumir as consequências de ser meu discípulo, de me seguir, a escolha de andar comigo todos os dias. E olha o que ele completa no verso 25, pois o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir-se a si mesmo, ou perder a sua alma? O que adianta? Você tomar um caminho que você acha que é certo aos seus próprios olhos e que vai ser caminho de morte. O que adianta você construir a vida ao redor daquilo que você acha direito, ao invés daquilo que Deus já tem para você? O que você vai ganhar com isso? Jesus está dizendo, é destruição, é perder-se, é morte. Então há escolhas, irmãos, que são fundamentais na nossa vida, e eu espero que nesse mês Deus fale muito comigo e com você, a respeito do poder das decisões sábias, de como a gente pode tomar. Se você escolheu seguir Jesus, perder a sua vida para ganhar a dele, isso vai influenciar todas as suas decisões seguintes. Quando eu rendi meu coração a Jesus, escolhi ser seguidor de Jesus, por causa da sua graça que me alcançou, da revelação do seu evangelho, da agir do seu Espírito me convencendo, a cruz de Cristo ficou clara para mim. As outras decisões foram produto dessa decisão de seguir Jesus. Com quem eu ia namorar? Como foi o meu namoro? Não como eu namorava antes, como eu namorei com Jesus, de uma forma santa, respeitando a pessoa com quem eu estava namorando. Outras decisões, qual foi o processo para o meu casamento? Como que chegamos a essa decisão? Como honramos os nossos pais? Como honramos os nossos líderes espirituais? Todas as decisões que foram tomadas depois de uma decisão fundamental, seguir Jesus. Seguir Jesus. Como vivemos a nossa sexualidade? Depois, como organizamos a nossa vida conjugal em torno da palavra de Deus? Como organizamos nossa vida financeira? Como definimos como íamos criar nossos filhos? Todas as escolhas que foram produto de uma escolha fundamental, seguir Jesus. Seguir Jesus. E isso mudou toda a nossa história, toda a nossa vida. A mesma coisa eu sei que aconteceu com você que decidiu seguir Jesus. E a mesma coisa acontecerá com você se você decide seguir Jesus. É interessante que nessa semana nós estávamos nos nossos GCs, nós estamos estudando uma série sobre as parábolas do reino. Eu acho que a maioria dos GCs aqui estão na mesma semana. E nós lemos a parábola do semeador. Uma parábola muito conhecida, da pregação do Evangelho. E eu queria relembrar esse texto, porque olha o que Jesus fala dessa parábola do semeador. Ele diz, portanto, ouça o que significa essa parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no seu coração. Quando alguém não abre o coração para essa palavra, e você não tem compreensão, porque muitas vezes você fica debatendo com a palavra que você está ouvindo, com o que Jesus está falando ao teu coração, porque você fica resistindo, o que vai acontecer? O diabo vem e arranca a palavra do seu coração, e ela não vai frutificar. Aí ele diz assim, esse foi o que foi semeado à beira do caminho. E quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. É aquele que ouve a palavra chega no coração, mas ele não permite profundidade, ele não oferece um coração inteiro, então a semente fica superficial, não há raiz, não há profundidade espiritual. E aí quando vem uma prova, acontece algo errado, quando as coisas não funcionam, essa pessoa logo abandona a fé, achando que Jesus não é quem Ele é, achando que Jesus não faz o que Ele diz que faz, achando que Jesus não tem o poder para guiar a sua vida. Escolhas do coração.
Jesus está falando de escolhas do coração. Olha o que ele fala aqui na sequência: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Aí nós até recebemos a palavra, você vem à igreja por meses, por anos, por semanas, mas a palavra não frutifica abundantemente, porque as suas escolhas no dia a dia não estão indo para a direção da palavra, não estão favorecendo que essa palavra realmente cresça dentro do seu coração e frutifique. As suas escolhas estão sendo no sentido dos cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, aquilo que a vida traz. Aí você vive estressado o tempo todo, preocupado o tempo todo, e aquilo que era para frutificar dentro de você, te dar estrutura para enfrentar os desafios da vida, favorecer o propósito de Deus em você, tornar você mais que vencedor, capaz de enfrentar a ansiedade, o estresse, as preocupações com equilíbrio emocional e espiritual, capaz de enfrentar a vida como ela realmente é. Isso não acontece. E não acontece porque as nossas escolhas no dia a dia nos levam para longe de Deus e para perto das preocupações, das ansiedades, das dores, das tribulações. E aí você fala: puxa, mas viver com Jesus é difícil. Aquilo que eu sempre digo aqui: viver com Jesus não é difícil, é maravilhoso, é a melhor vida que você pode viver. Viver sem Jesus que é difícil, viver sem a transformação de Cristo na sua vida, viver sem o amor dele enchendo o teu coração, viver sem a força dele para você a cada dia, isso que é difícil, não é viver com Jesus. Mas por que para muitas vezes as pessoas dizem que viver com Jesus é difícil? Porque elas estão sufocando a palavra, porque elas estão cheias de preocupações e ansiedades, não conseguem descansar no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Deus Todo-Poderoso, Onipotente. Não consegue viver a realidade que compartilhamos domingo passado aqui, de que nós estamos com a nossa vida oculta em Cristo. Não conseguem se renovar todos os dias na presença do Senhor, porque não estão andando com Ele, porque as escolhas estão erradas. Estamos sendo sufocados, teu coração está sendo sufocado. A gente aqui que não consegue cantar porque está sufocado por dentro. A gente aqui que não consegue ver a grandeza de Deus porque está sufocado com as coisas desse mundo. A palavra não frutifica. Mas olha o que Deus diz aqui, Ele diz: e finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e entende, e vai dar colheita de 100, 60 e 30 por um. Tua vida vai frutificar, aquilo que eu falei, tua vida vai ser exuberante, abençoada, vai abençoar outros. Quanto mais você compartilha, mais você recebe. Quanto mais frutos você dá, mais você se realiza, mais Deus é glorificado, mais sua fé é fortalecida. Olha que processo lindo do reino de Deus. Morremos, a semente para produzir fruto tem que morrer, como Cristo morreu. Ele disse: o grão de trigo não cair, não morrer, não dará vida. A gente morre para a gente, vive para a gente uma vida gloriosa, mas vive para os outros, e o nosso fruto muitas vezes vai estar na vida de outros. Outras pessoas serão beneficiadas, outras pessoas serão abençoadas, por causa das escolhas que estamos fazendo em permitir que a palavra de Deus floresça, frutifique dentro do nosso coração. Só para mencionar alguns textos bíblicos para você. Então, eu queria que você ficasse com a seguinte frase, é o único pensamento que eu quero que seja mais marcante no seu coração, é esse: é que as escolhas determinam a distância entre onde estamos e onde Deus quer que estejamos. Você pode ler comigo essa frase bem forte? Vamos lá? As escolhas determinam a distância entre onde estamos e onde Deus quer que estejamos. Quero que você entenda isso nessa manhã. Onde você está hoje e onde quer que você chegue, as escolhas vão determinar essa distância. Você vai viver o que Deus quer para você. O que Deus tem para você em Cristo depende das escolhas que você está fazendo hoje. As escolhas determinam essa distância. Se você diz assim: hoje eu tenho plena consciência que eu estou vivendo a vontade de Deus para a minha vida, com certeza é produto das escolhas que você tem feito. Se você está aqui nessa manhã e diz assim: eu tenho consciência de que eu não estou vivendo o plano de Deus para a minha vida, eu tenho consciência. Se você tem consciência, é por causa das escolhas que você tem feito, e você pode mudar isso hoje. Você pode fazer escolhas corretas, você pode minimizar o estrago, você pode se libertar dessas consequências danosas de produtos de escolhas erradas, e você pode chegar onde Deus quer que você esteja, onde você tem. E por isso o pensamento que eu quero deixar para você, esse é o pensamento, mas o princípio, meu único princípio para você nessa manhã, porque eu quero dar base para todo o mês de pregações, é que você escolha dar os próximos passos. A minha escolha que eu quero desafiar você hoje é: dê os próximos passos.
Você está aqui, independente da caminhada que nós já temos em Cristo. Todos nós aqui. Eu tenho 35 anos de fé cristã. 35 anos. Alguns de vocês têm 1 mês, 2 meses. Alguns de vocês têm mais, têm 50 anos de fé. Independente de onde você esteja, sempre existe um próximo passo. Sempre existe o próximo passo que vai nos levar onde Deus quer que a gente esteja. E esse é o meu desafio para você hoje. Se em tudo que nós estamos refletindo aqui, você entendeu a importância das suas escolhas, você entendeu o quanto elas vão favorecer sua felicidade e realização, sua vida com sentido e propósito. Você entendeu o quanto as suas escolhas vão realmente permitir que você caminhe em caminhos de vida e não de morte, e que você viva o plano de Deus para você. Aliás, a Bíblia diz claramente em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por isso nossas escolhas não devem ser provenientes da nossa experiência apenas, dos desejos do nosso coração enganoso, mas elas devem ser provenientes da vontade de Deus. Quanto mais minha consciência está fortalecida, ela está alinhada com a vontade de Deus, mais tomarei decisões sábias. Quanto mais o meu coração está alinhado com o coração de Deus, mais minhas escolhas serão corretas. Então, o que eu quero desafiar você hoje é, dê o próximo passo. Dê o próximo passo. E eu quero pavimentar aqui o caminho já para a mensagem do domingo que vem. Eu quero ler com você Efésios capítulo 4. Porque eu acho que esse é um capítulo essencial para a gente pensar em algumas escolhas. E capítulo 4, verso 1, Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como prisioneiro do Senhor. Paulo está dizendo aqui, ele estava realmente preso, mas ele está dizendo, eu não sou prisioneiro de Nero, eu não sou prisioneiro do Império Romano, eu sou prisioneiro do Senhor. A minha vida pertence a Ele. Essa foi uma decisão que eu fiz, essa foi uma escolha que eu fiz. E tudo que aconteceu na vida de Paulo, depois da escolha de render-se a Jesus, lá no caminho de Damasco, prova isso. Ele viveu com base na escolha que foi feita. E esse texto, irmãos, nos lembra de que existe uma maneira de viver. Uma maneira de viver. Existe um modo digno de viver. Se existe um modo digno de viver, existe um modo indigno. Se existe um modo certo de viver, existe um modo errado. Pare para pensar mais uma vez comigo. Se existe uma vida honrada, existe a vida desonrada. Se existe uma vida de equilíbrio, existe a vida desequilibrada. Se existe uma vida saudável, existe a vida doente. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós, que fomos alcançados pela graça, que hoje pertencemos ao Senhor, e para Paulo ser prisioneiro do Senhor não era um peso, era uma alegria. Ele fala isso realmente com orgulho, para motivar os irmãos que estão vivendo na fé. Olha, eu sou prisioneiro do Senhor, eu sou prisioneiro, e como prisioneiro eu tenho autoridade para dizer a vocês, eu rogo a vocês que vivam de maneira digna. Esse rogo-lhes é a mesma palavra que ele usa lá em Romanos 12, quando ele diz, rogo-vos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Que vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente, e assim vocês experimentem a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. É a mesma palavra, eu rogo. É extremamente forte a palavra que ele usa aqui. No grego é parakaleo, né? Que é, eu encorajo, eu imploro a vocês. Da onde vem a palavra do Espírito Santo, paracleto? É essa palavra que ele usa. Ele diz, nós temos aqui uma vocação do Senhor. Que vocação? Ser missionário, ser pastor? Não, a vocação aqui é viver o Evangelho. É uma vocação geral para todos nós. Fomos realmente vocacionados quando fomos alcançados pela salvação, e fomos vocacionados para viver o próprio Evangelho. O chamado para seguir Jesus, para lhe devotar completa lealdade, e isso deve ter prioridade sobre qualquer outra coisa. Então a palavra-chave aqui nessa sessão da carta de Paulo aos Efésios, irmãos, é que nós devemos viver de maneira digna. E a palavra digna no grego é axios, é da onde vem a palavra axioma. E axioma é uma proposição tão evidente, uma verdade tão evidente que não precisa ser provada. Ele está falando, olha, nós vamos viver de forma digna, válida, verdadeira, é isso que ele quer dizer, porque no reino de Deus há um modo digno de vida, um padrão, e sendo assim há outras maneiras de viver que são erradas, indignas do Senhor, e que vão trazer consequências terríveis para nós mesmos. Significa, irmãos, que eu não posso viver então do meu jeito, do meu modo, ser controlado pela minha vontade. As minhas escolhas não podem ser produtos da minha própria vontade, mas da vontade de Deus. Eu sempre fico pensando em histórias que eu já acompanhei.
Eu me lembro de um rapaz muito talentoso na igreja, muito talentoso, músico, abençoava as pessoas, bem relacionado, mas esse camarada começou a tomar algumas escolhas erradas. Ele começou a valorizar mais o seu dom do que o seu caráter. Esse camarada começou a tomar escolhas erradas. Ele começou a fazer as coisas mais por prazer pessoal do que para honrar a Deus. E de repente, servindo no ministério, casado, uma vida que ele poderia construir toda estruturada para glorificar a Deus, uma vida digna da sua vocação. Ele também começa a abrir espaço no coração para flertes com mulheres, com outras mulheres. Primeiro relacional, depois mais por celular. E de repente ele abre espaço no coração dele para um relacionamento extraconjugal. E aí um jovem que era tão talentoso, alcançado pela graça de Deus, que abençoava pessoas, é um jovem que vai tomando outras escolhas que vão destruindo a sua vida, vão destruindo o seu casamento, arrebenta seu testemunho. Ao invés de alguém que estava vivendo de forma digna da vocação que recebeu, foi uma má testemunha, um escândalo, uma vida indigna. Conheço essa história há muitos anos. Sempre que eu olho para ele, eu fico tão entristecido. Tocávamos juntos no Ministério de Louvor, tivemos as mesmas oportunidades. Ele até tentou namorar a Andréia antes de mim. Ainda bem que ele não conseguiu. Escolhas. Escolhas que não levam uma vida digna. Depois de tantos anos, encontrei essa pessoa, alguns meses. Parece que está mais arrependido, quebrantado, mas nunca compreendi exatamente onde o coração dele ia chegar, ou chegou. Não consigo. Eu fico pensando assim, como eu e você podemos entender o que Paulo está te falando aqui de verdade. Existe uma vida digna. Essa vida digna é feita de escolhas, de corrermos na direção de Deus, de honrarmos a Deus, de entendermos que pertencemos a Ele e não a nós mesmos. E se existe uma vida digna, a grande questão aqui é, e a minha pergunta para muitos de nós aqui, nessa manhã, algumas perguntas na verdade, são as seguintes: por que é que conhecendo o Evangelho de Cristo, nós não vivemos de acordo com o Evangelho? Por que vivemos como se não conhecêssemos o Evangelho? O pastor John Piper afirmou: impressionante como muitas pessoas se consideram cristãs, mas não consultam Cristo ao fazer suas escolhas. Como muitos de nós nos consideramos cristãos, mas não consultamos Cristo ao fazer nossas escolhas diárias, ou nossas escolhas importantes ao longo da vida. Como explicar que um cristão que conhece o Evangelho vive de forma medíocre, sem padrão moral? Como explicar que alguém que se diz cristão não vive em santidade e em honra a Deus? Como explicar que um cristão vive um padrão moral às vezes mais baixo do que aquele que não conhece o Evangelho e o cristianismo? O Evangelho não é uma implicação intelectual, racional, irmãos, é uma implicação no modo de viver a vida. Por isso Paulo fala, nós vamos viver de modo digno. Nós fomos feitos para Cristo. E quando a nossa vida não se volta para Ele com tudo que temos e somos, nós nos voltamos para o cerne da queda do pecado, da nossa corrupção, da nossa miséria. Nós nos voltamos para um modo indigno de viver, para o modo que desvaloriza a verdade, para o modo que desvaloriza a justiça, que desvaloriza o amor, que despreza o amor de Deus. Nós vamos voltar para esse modo, o modo que desvaloriza a Deus. Ou vamos viver dignos da nossa vocação? Qual é o próximo passo que você tem que dar rumo a Jesus? O que eu queria desafiar você hoje é: escolha dar o próximo passo na direção de Cristo, porque você é um vocacionado para viver a fé cristã. Escolha dar o próximo passo. Eu vou mencionar alguns aqui, como eu disse, cada um está numa jornada, mas qual é o seu próximo passo? Qual é o próximo passo que você pode dar na direção certa? Qual é o próximo passo que você pode dar no caminho de vida? Qual é o próximo passo que você pode dar realmente para que esse passo fortaleça você em tomar escolhas sábias todos os dias?
Qual é o próximo passo que você pode dar para que você seja cheio do Espírito Santo e tenha a mente de Cristo, para que as suas escolhas sejam acertadas? Qual é o próximo passo? Para alguns de nós aqui, pode colocar, por favor. Alguns de nós, talvez seu próximo passo é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque você está aqui nessa manhã e ainda não se rendeu por completo, não perdeu a sua vida. Alguns de nós estamos com a corda amarrada na cintura, e toda vez que você quer, você se apega à corda novamente, como diz C.S. Lewis, você não se lança, você não se joga, você não confia no amor de Deus. E a vida cristã, irmão, é quando você não olha para ninguém, você não olha para a família, para a religião, você não olha para o lado, você não olha para o teu passado, você olha só para Jesus, e você se joga aos pés dele, e você se rende a ele por completo, e você mergulha no oceano da graça. Não há nada mais importante do que Jesus na sua vida. Esse é o ponto da decisão que nós precisamos tomar. Nada mais importante do que Jesus. Não importa os meus sonhos pessoais, não importa os planos que eu fiz até aqui, nada mais importante do que Jesus na minha vida. É esse ponto que cada um de nós precisa chegar. Isso é entregar. Talvez esse seja o próximo passo para alguns de vocês. Para outras pessoas, talvez seja fazer o curso Descubra. Nós vamos começar novas turmas domingo que vem agora, antes do culto da manhã, antes do culto da noite. Você pode, eu vou dar um próximo passo. Eu vou estudar a Bíblia. Eu vou dar um próximo passo, conhecer melhor o que eu estou crendo. Eu vou dar um próximo passo, vou tentar compreender melhor a fé. O que está acontecendo na minha vida que agora eu estou pensando nas coisas de Deus que eu não pensava? O que está acontecendo na minha vida que agora eu sinto o meu coração mais aberto para Jesus? Eu vou fazer o curso Descubra, eu vou estudar a palavra. É uma escolha que nós precisamos fazer. Talvez para outros, pode colocar mais a lista ali, talvez seja o batismo. Se você já recebeu Jesus, a Bíblia diz o passo inicial da fé é se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e se identificar como discípulo de Cristo. Eu não vou preocupar se o meu cônjuge entende, se os meus pais entendem, se os meus amigos vão me ver agora, uma foto que agora eu me batizei numa igreja cristã, evangélica. Eu não vou me preocupar com isso, minha preocupação é Jesus. Se Ele diz que todo aquele que crê e for batizado é salvo, é isso que eu vou fazer. Se Ele estabeleceu o batismo como um dos dois únicos requisitos em relação à nossa continuidade da fé, o batismo e a Santa Ceia, então é isso que eu vou fazer. Talvez para alguns de nós, irmãos, aliás, vamos ter batismo domingo que vem também para algumas pessoas aqui, graças a Deus, vamos celebrar isso. Pode colocar. Talvez para outros seja um plano devocional diário. Eu vou fazer a escolha de dar o meu próximo passo. Até hoje eu não tenho um plano para ler a Bíblia, eu não tenho um plano para me caminhar com Jesus, até hoje eu não tenho um plano que eu sigo para ficar íntimo de Jesus. Pode colocar toda a lista para mim que eu vou falando junto. Conectar-se a uma comunidade local. Estava falando com alguém que eu cumprimentei aqui agora de manhã, pela primeira vez. Pastor, como é importante, eu entendo que eu preciso estar conectado a uma igreja local. Nós estamos desigrejados, mas eu entendo que eu preciso estar. Isso, talvez esse seja o próximo passo que você precisa tomar. E conectado é comprometido, para ser bênção e ser abençoado. Não é só visitar, não é só frequentar, é conectado, é fazer parte. Isso é corpo de Cristo. Conectar-se a um grupo de crescimento, para alguns de vocês, talvez esse seja o próximo passo. Tem resistido, tem colocado desculpas. Mas a vida é corrida. Aquilo que é importante você faz, onde tem vontade é um meio. Pode colocar, por favor, a próxima lista. Só para mencionar algumas coisas. Talvez servir no ministério. Puxa, você faz tanta coisa, mas não faz nada no reino de Deus. Não abençoa ninguém, não está comprometido com nada. Mas eu não quero compromisso. Isso é coisa de preguiçoso que não vive de modo digno. É gente que não entende o reino. Não existe. Jesus se comprometeu com você na cruz do Calvário e você não tem compromisso com Ele, com a sua igreja? Estudar teologia, talvez vai ser o próximo passo. Poxa, a gente tem um seminário aqui, tem tanto recurso para você aprofundar a sua fé. Qual é o próximo passo? Definir e executar um plano de evangelizar seus amigos. Qual o plano que você tem para ganhar seus amigos para Jesus? Qual a sua oração? Qual o jejum? Qual o programa? Como você vai envolvê-los? Como você vai convidar para a sua casa? Como você vai tomar um café com eles? Execute um plano. Discipular um amigo. Puxa, meu amigo conheceu Jesus agora, eu vou andar com esse cara, vou dividir com ele o que eu sei. Qual o seu próximo passo? Aprofundar sua vida de oração, formar um novo líder. Você é um líder de GC, qual é o próximo passo? Talvez seja formar um novo líder. Todos nós temos próximos passos. Isso eu estou falando em relação à sua carreira cristã, sua vida espiritual, mas me diz, qual é o próximo passo no seu casamento? Esses dias nós estávamos reunidos, líderes de GC aqui, irmãos, e um irmão fez uma oração tão bonita. Ele orou assim: Senhor, aqui na igreja as pessoas não sejam só casadas, mas sejam bem casadas. Puxa, isso marcou tanto o meu coração. Alguns de vocês aqui são casados, mas não são bem casados. Me permita dizer com toda sinceridade, tem que ser bem casado, gente. Não importa estar casado, é bem casado,
com cumplicidade, com companheirismo, com respeito, com prazer sexual, com prazer de fazer parte na vida um do outro, cuidado um com o outro, gente bem casada. Qual é o próximo passo para o seu casamento? Aí a pessoa vive sempre o mesmo nível, aquele casamento medíocre, superficial, distante um do outro, quando podiam estar vivendo o melhor da vida, curtindo o melhor da vida, irmão. Aleluia, glória a Deus. Qual o próximo passo com seus filhos? Todos nós temos próximos passos. Há pais que não fazem nada novo com seus filhos, aquela vidinha do dia a dia, não fazem nada novo, não sai para comer uma coxinha, não sai para pescar, não tem um tempo de oração com o filho. Qual foi a última vez que você orou com seu filho? Com a sua filha? Qual a última vez que você falou: filha, o pai te ama demais, eu oro por você, deixa eu orar com você agora? Qual foi a última vez que você fez isso? Sua vida financeira, qual é o próximo passo na sua vida financeira? Sua vida profissional. Você entende? Se a vida consiste de escolhas, todos nós podemos fazer escolhas e dar passos certos na direção certa. Todos nós. E Jesus está nos convidando a refletir sobre isso. E Jesus está aqui para nos capacitar a fazer as escolhas certas, porque há um poder nas decisões sábias. O poder das decisões sábias transforma a nossa vida. Eu e você fomos chamados para viver de maneira digna, honrada da nossa vocação. E isso consiste em fazer escolhas que honram a Deus todos os dias. Pequenas escolhas certas vão levar você a grandes escolhas certas. Pequenos pecados vão levar a grandes pecados. Pequenas decisões de acordo com a vontade de Deus vão conduzir você a grandes decisões na vontade de Deus. E isso muda tudo.